Olá, nós estamos aqui para falar um pouco sobre poder político e protagonismo feminino em Moçambique. O grupo é composto por mim, Roberto Romas, pelo Ricardo, pela Marinete e pela Luciana. E esse assunto nós vamos falar com base no texto do Boaventura para ampliar o cânon democrático. O texto em destaque é da Conceição Osório e ela faz uma abordagem sobre o empoderamento feminino a partir da independência de Moçambique em 1975. O país, ao se tornar uma república, um país soberano, ele institui no seu ordenamento jurídico a possibilidade da mulher entrar na política, cumprir o seu papel também como cidadã, não só como dona de casa, como pertencente ao contexto familiar. E o que se observa na crítica que a autora faz é que no início isso se deu de forma muito abstrata, contendo apenas na lei, e a mulher continuou no espaço familiar apenas, sem ter espaço político para buscar os seus direitos, para vencer esses desafios até então impostos pela hegemonia masculina. E a partir então desse estudo, a autora vem trazendo essa evolução que se dá em Moçambique, com a mulher conquistando espaço. Na atualidade, ainda há a questão de discriminação, ainda há a questão da mulher também não se enxergar como uma igual perante o homem, mas o que se observa é que a partir da estruturação do país como uma república, há uma evolução, mas há também a necessidade de se evoluir muito mais. A autora ela busca usar dados da sua pesquisa de 92 a 99, e ela vai fazer pesquisas, entrevistas com mulheres, principalmente com mulheres de 3 partidos, o Partido Frelimo e Renamo, e também a Frente de Ação Patriótica, que são partidos políticos ali de Moçambique, e ela vai traçar um perfil dessas mulheres que têm militância política ali, e também ouvir homens que fazem parte desses partidos, qual que é a visão deles com relação a esse empoderamento feminino que vem acontecendo naquele país. E nós vemos que ela relata que o discurso das mulheres, elas são mais abertos com frequência, mas também há uma distorção, enquanto elas relatam que ainda há diferenças, que elas enfrentam diferenças, elas também enaltecem a política, enaltece a filosofia daquele partido a que elas pertencem. Então, a gente vê que há uma distorção e que no decorrer do trabalho os nossos colegas vão estar explicando melhor. Nesse contexto, nós vemos que a Moçambique avançou nesse sentido, precisa avançar mais dentro dessa questão de usar a democracia não só representativa pelo voto direto, que é uma via a ser seguida, mas também a democracia participativa, onde o povo como um todo, as minorias tenham voz, tenham vez e venham fazer com que o povo tenha os seus direitos respeitados e tenha as suas conquistas. Nesse sentido, eu passo para o Zé Ricardo, que vai falar um pouco sobre a construção de utopias, como foi os primeiros 15 anos de todo esse processo. Então, nesse sistema de política, as mulheres conquistaram o seu espaço no campo político. Porém, havia muita resistência por parte dos próprios políticos, por parte da própria sociedade, que tinha uma visão de uma mulher que teve como obrigação dos cuidados dos lares,
entendeu? E ela saiu desse contexto, do contexto político, houve muita resistência, porém havia o direito pré-constituído, já por expresso na Constituição, porém elas ainda se deparavam com o quê? Com essa barreira, que era o preconceito, que ela era vista ali no âmbito social como mera dona de casa. E para quebrar esse estigma, teve muitas batalhas, muitas guerras. Então, no entanto, aí para concluir, no entanto, a ação política não se realiza sem contradições e ambiguidade, visíveis principalmente na OMM, onde o controle partidário feito através das antigas militantes começa a ser contestado, dando origem recentemente à sua tentativa de separação do partido Frelimo. Esse partido ele tinha uma missão não somente trazer para as mulheres de Moçambique essa reivindicação no contexto político. Ela visava também o quê? A orientação como elas deveriam se portar nesse contexto atual. A acadêmica Luciana e a Ed. Olá, bem, agora a parte feminina aqui, né, eu e Marinete, conhecida como Ed, nós vamos falar mais um pouco sobre como se deu essa figuração da mulher no meio político em Moçambique. É muito parecido com o que aconteceu e que acontece ainda no Brasil. Visto que nós temos aí o mesmo colonizador, né, os radicais portugueses, então acaba que nós vamos pelo mesmo caminho. Enquanto Moçambique, por exemplo, vem em 75 aí se tornar liberto de Portugal, e o Brasil foi bem antes disso, né, já havia há mais de 200 anos sido liberto, nós saímos nos anos 80 de uma ditadura para a redemocratização. O que ocorre aí vai ser a reabertura política. E essa reabertura política, tanto em Moçambique quanto no Brasil, ela vai ser permeada pela mesma situação no que diz respeito à participação política da mulher. Porque até aquele momento, a mulher ela era relegada aos afazeres do lar. Ou seja, a mulher ela cuida da vida privada, chefia a vida privada, enquanto o homem vai chefiar a vida pública, né? Então é ele que vai estar sempre à frente como dirigente dos partidos e ela vai ocupar lugar de subalternos. Isso porque o Boaventura de Souza Santos utiliza bem essa palavra, ele usa como hábitos de mulheres e homens. Era o que eles utilizavam na sociedade moçambicana, que era assim, o homem lá, ele nasce com o poder. A mulher, ela vai ter que conquistar esse poder. Então, ela vai em busca dessa socialização dela política, porque até o momento, a socialização dela era na família, era o lugar dela lá. Então, você tem que, nesse momento, desconstruir esse imaginário da mulher estar fora do poder. Ela vai construir e ela vai buscar esse poder dentro das organizações políticas. Nesse contexto, nós vemos 3 partidos políticos, os quais o Roberto Romas já falou sobre eles, mas assim, as mulheres elas vão ocupando seu lugar nesses partidos políticos conforme, como que eu posso dizer, conforme a linha teórica, diríamos assim, desses partidos, ora sendo mais conservadores, ora dando mais chances de adaptação ou mesmo até de subversão da mulher. Mas essa subversão, ao mesmo tempo que ela vai desconstruir esse universo feminino, ela vai ser um pouco mais à frente do que a adaptação ou o conservadorismo, ela também se adapta e se contenta, diríamos assim, com o status quo da mulher, mantendo a mulher como chefe da vida privada. Não sei bem
se é por conta do momento em que é feito esse estudo, ali em meados de 94, em que era recente, diríamos, a entrada da mulher na política, com um pouco mais de 20 anos, ou por volta de 20 anos de democratização, mas a questão política forte é que os homens sempre vão estar ali à frente do poder e a mulher sempre buscando poder dentro desses partidos políticos mesmo e fazendo atividades mais organizacionais. Na verdade, o que eu vejo, né, nesse texto é que, em Moçambique, é que parece que o homem seria a cabeça do partido e a mulher funcionaria como os membros. Ou seja, ela age em atitudes mais concretas, inclusive junto à sociedade, e o homem é que pensa todo o contexto político. Então você não tem uma abertura para que as mulheres repensem essa política. E também você não tem a abertura para que elas modifiquem o seu próprio status dentro da sociedade moçambicana. É muito parecido com o que acontece no Brasil, tanto que nós aqui no Brasil temos que lutar diariamente para ter uma maior participação política, uma maior participação político-partidária, inclusive, que tem uma obrigatoriedade de lei de ter 50% de participação da mulher hoje na política, e a mulher ainda assim não quebrou esse imaginário de se ver como chefe de família, na verdade, chefe da vida privada. Ela continua lá dentro de casa, diríamos assim. E vai ser difícil enquanto nós mantivermos esse pensamento e essa pouca participação da mulher e também o machismo disfarçado, tanto em Moçambique quanto em outros países de dominação, que tiveram a dominação portuguesa e em que a sociedade patriarcal, né, foi e ainda é patriarcal, vai ser muito difícil quebrar esse paradigma. Fora algumas teóricas e algumas mulheres que vêm se revelando aí. Mas ainda o machismo é muito presente na vida política de Moçambique e também do Brasil. Agora passo a palavra a Eti, que vai concluir o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite. Vou estar fazendo a parte conclusiva do texto. Com o fim da guerra, o aumento da dependência econômica, formalização democrática, vem por a luz, por um lado, a extrema fragilidade do novo campo político, dividido em duas forças, sem projeto político, e, por outro lado, a incapacidade da ação e inovação das forças sociais, a fraqueza da sociedade civil, a dependência econômica e a instabilidade social conduz ao esvaziamento do debate político, centrando-se a vida política da discussão da pequena solução econômica. Por outro lado, os partidos políticos, cada vez mais enclausurados em uma lógica de poder, tornam-se indisponíveis para serem catalisadores da ação democrática. Em relação à luta das mulheres pelo acesso aos direitos, os partidos as desclassificam ou as transformam em capital à sua relação com as agências internacionais ou com as elites urbanas. Assim, a participação política das mulheres inscreve-se aparentemente em um contexto frágil do ponto de vista da cultura democrática. O acesso ao poder pelas mulheres continua a ser constrangido pela socialização primária, que a discrimina face ao recurso como a escola, a saúde, o emprego, que a mantém em uma situação em que novos mecanismos de desigualdade são produzidos. A mulher de Moçambique não é muito diferente da mulher brasileira, sempre no papel subalterno, lutando para submergir. Nós temos visto, poucos dias nós tivemos aqui um trabalho com o professor Thiago, e nós falamos sobre as mulheres, aonde hoje no nosso país as mulheres, os salários são menores, são poucas aquelas que conseguem ter um melhor salário ou ser respeitadas. Muitas vezes elas têm que se vamos deixar aquilo que ela realmente pensa, que ela acredita, para ela conseguir se
pensar um pouco como o homem, né? Ou então tentar agir da forma que seu pai, que aqueles que foram passando pela sua vida, ou os professores, tentando se fortalecer de uma outra forma, mas não de fato seus próprios pensamentos. Então, a mulher de Moçambique, ela vive uma falsa liberdade de ação e pensamento, falso respeito de si para si e da sociedade masculina. Os homens de Moçambique olham para as mulheres enxergando apenas a filha, a mãe, a esposa, e na política elas são masculinizadas, preparadas para defenderem um pensamento masculino, enquanto seus pensamentos e ideais são deixados de lado. Isso acontece conosco também, mulheres brasileiras. Muitas vezes abandonamos aquilo que realmente pensamos, a nossa luta, para lutar a luta dos outros, né? São classificados em 3 grupos de liderança feminina: politicamente, pela sociedade e pelas próprias mulheres. Muitas vezes nós somos discriminados pelas próprias mulheres, que estão acostumadas a viver à sombra dos homens, né? E às vezes discriminam aquelas que se sobressaem e que vão à luta. E elas são consideradas em 3 grupos. As adotadas, elas acham que este conflito não existe mais, mas na verdade elas estão dentro deles. As adaptadas, as que aceitaram a situação defendendo as ideias masculinas, as ideias dos outros, aquilo que elas cresceram ouvindo. E as diferentes, elas acham que estão defendendo ideias inovadas, suas ideias próprias, mas na verdade elas estão representando uma cópia, repetindo o que lhes foi ensinado ao longo da vida com um pouco mais de agressividade. Na verdade, elas não estão colocando o seu eu, o seu pensamento, a sua luta. O eu dela, na verdade, não está aparecendo ali. Pouco de si está sendo mostrado. E as mulheres estão por aí gritando para ser ouvidas.